Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Direto do Forno e hoje com um assunto quente. No dia 21 de abril de 2020, a cidade de Brasília fez 60 anos. Tão emblemática quanto polêmica, muitas coisas são ditas sobre Brasília, em muitas discussões que com certeza até você participou. Alguns grupos gostam de lembrar do seu caráter planejado, moderno, de desbravação do interior brasileiro, assim como outros grupos adoram lembrar do excesso de gasto público, assim como do afastamento da capital dos núcleos populacionais do Brasil. Bom, antes da gente começar a falar coisa, a fazer balanço de opiniões, é importante a gente responder uma questão central. Afinal de contas, por que fizeram Brasília? Mas antes de seguir, já sabe, já dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal e se gostou, compartilha com os amigos. Também me segue aqui nas redes sociais que estão passando na tela e que estão aqui também na descrição do vídeo. E pegando esse espaço, eu quero agradecer vocês, meu público, por chegarmos aqui a 600 inscritos. Muito obrigado a você que está aqui há muito tempo e a você que está chegando a hora. Vocês estão mantendo esse projeto de fazer essa ponte entre a universidade e a sociedade vivo. Então, muito obrigado e vocês já sabem, vamos que vamos. A ideia de se fazer uma capital no centro do território brasileiro não saiu da cabeça do Juscelino Kubitschek, o JK. A gente tem que voltar lá para o Brasil colônia, para a administração portuguesa, para entender as primeiras motivações em fazer uma capital num território tão interiorano. Para isso, a gente tem que ir na cabeça do Marquês de Pombal, o primeiro-ministro do rei Dom José I, rei português. Naquele momento, a intenção era tirar a capital do Brasil, que era Salvador, aqui no litoral brasileiro, e colocar em uma região mais interiorana, justamente para se fazer uma frente aos avanços fronteiriços das colônias espanholas. Era um momento de meio do século XVIII, lá na década de 1750. As fronteiras ainda não estavam tão bem delimitadas e eram fonte de grave disputa entre portugueses e espanhóis. Dessa forma, uma capital no centro do território ajudaria a marcar as fronteiras e, além disso, ajudaria no processo de interiorização, exploração de todo o território que o Brasil podia ter. A mudança de capital vai acabar acontecendo, mas não para um lugar dentro do território brasileiro. A nova dinâmica econômica da colônia brasileira naquela segunda metade do século XVIII vai fazer com que seja muito mais interessante colocar a capital na cidade do Rio de Janeiro, substituindo Salvador. A dinâmica econômica da província das Minas Gerais, produzindo muito ouro, necessitavam de uma nova capital que fizesse uma ponte entre o território do interior que produzia esse ouro e também o território marítimo, a saída para o mar, no caso o ouro indo para a Europa. O Rio de Janeiro foi o lugar escolhido, se tornando capital da colônia do Brasil em 1763. Porém, a ideia de uma capital no interior ainda vai povoar inclusive alguns setores da sociedade. É o que a gente vê na Inconfidência Mineira de 1789. Tiradentes e os outros revoltosos naquele momento tinham a intenção de fazer com que a nova capital fosse em São João del Rei. Afinal de contas, na Inconfidência, eles tinham a intenção de proclamar uma república mineira separada do Império Português. São João del Rei representava naquele momento também um grande crescimento econômico, no caso, né? Afinal de contas, os mineradores chamavam também toda uma economia de utensílios, comida, roupas, ferramentas. Então, essa era uma ideia de fazer a capital sair do litoral, que no caso, mesmo saindo de Salvador, ainda permanecia no Rio de Janeiro, e, no caso, ir para um lugar mais interiorano. No século XIX, com a família real portuguesa agora morando no Brasil, os funcionários públicos e os debates políticos acontecendo no Rio de Janeiro, a gente vai ter inclusive uma nova discussão sobre a construção de uma nova capital no interior. Quem vai recomendar isso são os oficiais ingleses, que tinham toda aquela responsabilidade militar em proteger Portugal para se beneficiar dos acordos econômicos, e eles próprios falavam que o Rio de Janeiro era facilmente atacável. Dessa forma, era uma questão de estratégia militar posicionar a capital em um lugar menos acessível para inimigos. Isso também vai ser muito defendido por algumas cabeças naquele momento, como por exemplo José Bonifácio.
No percurso que o Brasil vai se tornando independente, é José Bonifácio que estaria ali, representando os interesses dessa causa de fazer uma capital nova para o Brasil e principalmente pressionando tanto os deputados que estiveram lá nas cortes de Lisboa, na época da Revolução Liberal do Porto de 1820, quanto nos deputados que fariam a Constituição agora brasileira de 1824, a que seria a Constituição do Império Brasileiro e a primeira do Brasil como país independente. José Bonifácio plantou as sementes e a discussão ainda vai continuar por todo o século XIX. Abandonada em alguns momentos, mas continuando viva em documentos e em algumas cabeças. E é muito interessante perceber que conforme o século XIX vai passando e o Império do Brasil começa a perder apoio, prestígio, legitimidade, muitos setores antimonárquicos vão começar a defender uma nova capital. Afinal de contas, o Rio de Janeiro já estava muito forte na cabeça popular como capital do Império, a capital do rei, a capital cheia de corrupção, privilégios, jeitinhos. Então, para muitas pessoas que queriam substituir o governo naquele momento, a ideia que se tinha era que o Rio de Janeiro simbolizava o obsoleto e dessa forma uma nova capital representaria o novo, o moderno. E é muito interessante perceber que essa dinâmica política e econômica que motivava a mudança de capital também acabou se unindo a uma dinâmica religiosa. Era o momento da década de 1880 e o Dom Bosco, um grande religioso naquele momento, fundador da Ordem de São Francisco de Sales, vai ter sonhos proféticos. O que faziam parte da biografia dele, ter esse tipo de sonho. Em um deles, ele falou uma certa coordenada geográfica que coincidia com o Planalto Central brasileiro. Ele falava que era uma terra prometida, que jorraria todo o leite e o mel, uma terra de grande desenvolvimento econômico e que a população deveria ocupar. Então, acaba que essa causa religiosa vai ter também um fundamento ideológico naquele momento para justificar uma mudança de capital e também vai ser revivida muito depois, inclusive pelo Juscelino Kubitschek. Com o começo da República, em 1889, e com a primeira Constituição de 1891, nós vamos ter uma garantia que a nova capital iria vir. Essa nova Constituição republicana vai trazer justamente, em texto constitucional, que já estava reservado o território lá no Planalto Central para onde seria instalada a nova capital brasileira. Dessa forma, a gente vai ter um empenho nesse sentido, até por uma questão ideológica. Os republicanos queriam substituir as amarras e estruturas monárquicas. Eles queriam criar um novo Brasil republicano, com novos ideais. Para cumprir esse texto constitucional, a gente vai ter no governo Floriano Peixoto a Comissão para a Exploração do Planalto Central e vai ter essa intenção mesmo de conhecer o território, fazer os primeiros mapas, ter essa noção. E lá vai ser instaurado o retângulo Cruz, por causa do chefe dessa comissão, que era o Luiz Cruz, um geógrafo que estava ali justamente para fazer essas anotações de como seria feita a nova capital. Mas acaba que essa comissão vai afundar, não vai ser levada para frente, e justamente porque durante a República Velha a gente vai ter uma grande valorização do Rio de Janeiro. Mesmo que ela tivesse esse lado ainda monárquico de velhas estruturas políticas, a gente vai ter todo um processo na década de 1900 de renovação do Rio de Janeiro. Eu já falei aqui nesse episódio, vamos acertar o dedo, e justamente essa ideia de renovação, de modernização do Rio de Janeiro vai substituir toda essa ânsia por uma nova capital. E até porque muitos políticos não queriam sair das suas residências numa cidade que era o Rio de Janeiro, que estava se modernizando, que já era uma capital cultural por causa dos tempos do Império, populacional, econômico, com saída para o mar, e acabaram não querendo ir para o interior inóspito, queriam ter que desbravar, junto com os trabalhadores, esse novo interior brasileiro. Mas não tem jeito. A República Velha, principalmente a partir da década de 1920, começa a se tornar um burburinho de revoluções, de insurreições, de movimentos políticos querendo derrubar esse governo republicano, e os políticos vão começar a ver com bons olhos essa ideia de abandonar o Rio de Janeiro. A gente vai ter discussões de realmente cumprir o texto da Constituição, voltar a essa empreitada de explorar o interior brasileiro, mas a gente só vai ter isso de fato a partir da Constituição de 1946.
Desse jeito não tem como fugir. Em 46, no texto constitucional, já falava que tinha que ter sim essa mudança para uma nova capital e principalmente já tinha que ter comissões técnicas a partir de 60 dias da promulgação da nova Constituição. Então não tem jeito. Vão ter as discussões no governo Dutra, no governo Getúlio Vargas, mas apenas durante a campanha eleitoral, que vai colocar depois na presidência Juscelino Kubitschek, que a gente vai ter realmente uma força política encabeçando essa criação da nova capital. O JK falava que ele tinha uma grande vontade de interiorizar o Brasil, integrar as regiões, e isso também fazia parte de todo o seu programa, que vai se tornar o Plano de Metas. Então o JK prometeu na campanha e iria cumprir. E é bom a gente pensar que tem muitos argumentos que a gente sempre ouve que falam que motivam a interiorização e a capital no Planalto Central. Essa ideia que eu falei de estratégia militar, de Dom Bosco falando dos paralelos, tudo isso se soma aos contextos, novos contextos, conforme o tempo passa. As ideias, as exigências do período, o interesse das pessoas com poder, dos intelectuais, enfim, tudo isso vai se somando. E na década de 50 não vai ser diferente. A gente vai ter uma ideia muito forte, que já veio sendo carregada pelo Estado brasileiro, já tinha algumas décadas, de fazer uma política econômica que tinha como base um Estado centralizado, que iria intervir na economia e na sociedade, mas para, com um fim, garantir o desenvolvimento do Brasil. Era uma ideia de industrialização, de integrar regiões que ainda estavam realmente muito atrasadas perante algumas cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Recife. Então, essa nova ideia nacional desenvolvimentista vai acabar dominando o espaço público, em alguns grupos, claro, e principalmente no grupo vitorioso, que é o grupo do JK. O plano de metas é uma síntese dessa ideia. É justamente o Estado promovendo metas, objetivos que o próprio Estado vai ter que fazer para instaurar mudanças de infraestrutura, econômicas, sanitárias, saneamento básico, enfim. Então, a ideia do JK de fazer 50 anos em 5 não é à toa. É essa perspectiva nacional desenvolvimentista. E claro, se é nacional, ela tem que ter uma capital que simbolize essa integração. Não é para a gente ter desigualdades regionais na cabeça dos construtores da nova capital. Começam-se as construções e em 57 a gente vai ter a criação da Companhia Urbanizadora da nova capital. Essa companhia é que vai colocar a força do papel de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, os arquitetos e urbanistas que vão realizar a construção de Brasília. Vamos ter o nascimento aí do eixo monumental, do plano piloto do Lúcio Costa, e como vocês podem ver nas imagens que estão passando aqui, a gente vai ter uma estética toda determinada por um ponto de vista moderno. É a ideia da arquitetura de Corbusier. A ideia do Le Corbusier é justamente dar uma universalidade às expressões arquitetônicas. Dessa forma, não importa se você está no México, na Coreia do Sul, no Brasil e na Itália, você conseguiria, dessa forma, perceber uma arquitetônica que fosse universal, humanística. Brasília acaba então tendo toda essa expressividade arquitetônica que muitos gostam, muitos não gostam, muitos ficam no meio termo, mas que acaba sendo hoje em dia um patrimônio da humanidade. Além disso, a gente tem que lembrar essa tônica de Brasília sendo também projetada nesse caráter moderno, justamente porque ela era moderna. Era uma cidade planejada, uma utopia do interior, dos sertões. Tudo isso com todo um modelo que privilegiava uma organização social. Brasília teria a área dos hospitais, da indústria, dos serviços, avenidas largas, uma nomenclatura de ruas que ajudasse na organização urbana, assim como também todo um planejamento populacional. Brasília, naquele momento, foi projetada para se ter 500 mil habitantes até o ano 2000. Então, tem todas essas questões que a gente tem que levantar, porque ajudam muito a caracterizar Brasília hoje. E claro, a gente tem que lembrar também da história dos de baixo. A gente sempre lembra muito do Lúcio Costa, do Oscar Niemeyer, mas a gente nunca fala dos candangos. Os trabalhadores que vieram de várias regiões do Brasil, principalmente Norte e Nordeste, muitas vezes levando a família, muito pobres, e muitas vezes vindo na esperança de uma promessa política de que ia ter salários, acampamentos, refeições dignas. Então, os candangos, as pessoas que foram construir Brasília, a nova capital moderna, acabaram sofrendo muitas coisas, na verdade. Essa promessa que eles iam ser bem tratados e bem remunerados não aconteceu.
Muitas vezes eles ficavam em acampamentos muito quentes, sem infraestrutura nenhuma, muito violentos, comendo uma péssima ração diária e, quando não, muitas vezes levando surras da polícia que estavam garantindo a construção de Brasília. Eles não podiam fazer greves, eles não podiam se sindicalizar, eles não podiam exigir melhores condições de trabalho. E claro, lembrando sempre, depois que eles fizeram Brasília, não se tinha uma noção de onde essa população iria ficar. Realmente não se tinha muito essa preocupação. A ideia que se tinha é que eles iam construir e depois iam embora. Dessa forma, conforme a construção foi acontecendo e a ideia dos candangos ficarem lá virava um problema social e urbanístico real, vamos ter o início da ideia das cidades satélites, locais, aglomerações em volta de Brasília que serviriam justamente para abrigar essas pessoas. Mas claro, aquela ideia que eles também teriam que construir essas próprias cidades. Então a gente sabe muito bem o tratamento que foi dado e claro também com as novas contribuições historiográficas das pessoas lembrando a história desses trabalhadores e também deixando um pouco de lado essa perspectiva utópica e mostrando um pouco da realidade de quem de fato construiu Brasília. E é como eu disse, Brasília é tão emblemática quanto polêmica. A gente vai ter um monte de intenções, um monte de grupos palpitando, várias coisas que mudam no tempo, e isso é história. Desde integrar o território, fazer frente a disputas fronteiriças, fugir de ataque militar no mar, planos de impedir uma lembrança monárquica, fazer um novo republicanismo, uma nova nação, fugir das pressões políticas, instaurar um novo modelo econômico nacional desenvolvimentista. Brasília tem muito pano para manga, muita coisa para a gente falar e também lembrar que desde 1960, nesses 60 anos de idade, Brasília mudou muito para o bem e para o mal e continua sendo um grande personagem, um grande objeto de muito debate e reflexão. E agora vocês me dizem, vocês acham que a construção de Brasília foi uma coisa boa? Deixem aí nos comentários e vamos discutir um pouquinho. Dito isso, até semana que vem, galera, com um vídeo direto do forno. Até lá!